É Deus que está mais interessado. A iniciativa é de Deus. No Rio de Janeiro existe uma favela, e lá nessa favela existe uma igreja adventista. Naquela favela havia um traficante, um homem muito conhecido, era um homem mau. E um dia se espalhou a notícia que um traficante ia ser batizado na igreja adventista. Foi marcada a data. E na data do batismo, imagine, a igreja lotada, pense numa igreja cheia. Mas a maioria de curiosos. Porque as pessoas diziam assim: fulano batizado, eu só acredito vendo. Antes do batismo, o pastor chamou aquele homem, aquele ex-traficante, e disse: vem aqui na frente. Aí ele passou, aí o pastor olhou para ele e disse: diz para nós aqui, conta, como é que você encontrou a Jesus? Ele olhou para o pastor assustado e disse: como é? Pastor, não encontrei em Jesus coisa nenhuma. Foi Ele que me encontrou. Eu tinha raiva de Deus, raiva de igreja. Ele que me encontrou. Sabe por que eu estou aqui? É unicamente pela graça de Deus. Não foi eu que encontrei ao Senhor, foi Ele que me encontrou. Esse Deus toma a iniciativa. Ele está tentando te salvar durante toda a vida. Ele está correndo atrás de você. Então, por favor, deixa de fugir e deixa Deus ser Deus na tua vida, amém? É Deus quem busca os ossos secos. É Deus que vai lá e visita o vale. É Deus que envia seus mensageiros. É Deus que envia seus recursos, e Deus está buscando salvar você. Princípio número 3. Vamos ler juntos? Vamos lá? A glória, manifestação do poder de Deus na vida humana. De onde eu tirei esse princípio? Deus, Ele olhou para o vale, Ele visita o vale e Ele colocou o seu mensageiro ali. E Ele diz assim: Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos, anuncia a minha palavra. E quando o agente humano, quando o profeta, o ser humano que está ali, ele faz a parte que corresponde a ele, quando ele profetiza, o milagre acontece. No processo da bênção de Deus na sua vida, existe uma parte que corresponde a você. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o poder de Deus na sua casa? Você quer ver o poder de Deus na sua família? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Existe uma parte no processo que corresponde a você. E se você e eu não fazemos a parte que nos corresponde, não vamos desfrutar da glória de Deus. Eu quero dizer que o Deus do vale de ossos secos, esse Deus está vivo, esse Deus está disponível. Não existe milagre que Ele não possa fazer, não existe problema que Ele não possa resolver, mas existe uma parte que corresponde a você e a mim no processo. Existe alguém nesta noite que está levando um fardo muito pesado, que já não aguenta mais. Existe alguém que desesperadamente está precisando ver o poder e a glória de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que esse poder está disponível. Mas talvez você pergunte: então, pastor, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Eu não sei qual é o problema que você vive. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas existe um princípio que é para todos. Existe um princípio que é o ponto de partida. Se você faz caso desse princípio, se você o aplica à sua vida, fique tranquilo, que mais cedo ou mais tarde você vai ver a glória de Deus. Amém. Você quer conhecer esse princípio? Vamos abrir a Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias é um livro pequeno da Bíblia. Eu também sou apaixonado pelo livro de Zacarias. Está lá no fim, Zacarias capítulo 1, versículo 3. Veja o que está escrito, diz assim: portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. O livro de Zacarias, ele foi escrito num contexto em que o povo de Deus se encontrava em apostasia.
Esse povo, apesar de todo o conhecimento que tinha, eles haviam dado as costas para Deus. Eles haviam perdido o foco. É interessante que eles continuavam com suas práticas religiosas. Eles santificavam o sábado, eles tinham as adorações do templo, eles tinham as atividades religiosas, só que o coração estava longe de Deus. E quando o nosso coração está longe de Deus, quando Deus deixa de ser a prioridade número 1 na nossa vida, quando damos as costas para Deus, nos tornamos vulneráveis ao inimigo. E aqui no livro de Zacarias você encontra o povo de Deus na situação de escravo. Eles eram escravos, escravos dos persas. E a escravidão não é nada agradável. Não existe coisa mais terrível do que a condição de escravo. Então esse povo queria sair da escravidão, mas não tinha como. Sabe por quê? Porque eles olhavam para eles mesmos e eles se viam como uma formiguinha. Porque eles não tinham exército, eles não tinham condições econômicas de poder se levantar contra o inimigo. E eles olhavam para o inimigo e eles viam como um elefante, uma formiga sendo escravizado pelo elefante. Então olhar para o inimigo afetava a autoestima. Todas as vezes que eles olhavam para o inimigo e pensavam na possibilidade de uma vitória, a autoestima era afetada. E eles pensavam assim: como uma formiga vai vencer um elefante? Uma formiga não vence elefante. Aí Deus se apresenta, Deus toma a iniciativa, Deus envia seu profeta e Deus diz assim: vocês querem ver a minha glória? Vocês querem ver a formiguinha vencer o elefante? Então voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. O que significa tornar-se para Deus? É dar um lugar que corresponde a Deus no nosso coração. Deus não é prata nem bronze, Deus é ouro. Ou Ele é Senhor de tudo ou não é Senhor de nada. Existe um quarteto da nossa igreja chamado Quarteto Arautos do Rei. Eles cantam uma música que eu gosto muito, que é assim: se Ele não for o primeiro em teu coração. A música diz assim: então não será mais nada, não passa de pura. Ele tem que ser o primeiro nos meus pensamentos, o primeiro no meu coração, o primeiro nas minhas finanças, o primeiro nas minhas decisões. Ele tem que ser o primeiro. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Essa mensagem é para um povo que ia à igreja. Essa mensagem é para um povo que continuava com suas práticas religiosas, só que o coração não pertencia ao Senhor. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Volta-te para Deus. Deixa Deus ser Deus. No início do meu ministério, Deus procurou me provar isso de muitas maneiras. Eu era pastor no estado do Ceará. Eu comecei meu ministério lá no estado do Ceará. Eu tinha muitas igrejas. Eu tinha quase 20 igrejas para cuidar. E as igrejas ficavam todas em cidades diferentes. Então havia igrejas que eu demorava 2 meses para visitar. Eu não podia estar todo sábado em todas as igrejas. E um dia eu estava viajando e o celular tocou. E quando eu atendi, do outro lado da linha estava uma mulher chorando. Essa mulher ela chorava muito. Eu não conseguia reconhecer a sua voz. Aí eu orava e dizia: Senhor, eu não sei quem é essa mulher, mas por favor, Senhor, que teu Espírito seja com ela. E depois de alguns minutos chorando, essa mulher disse: eu sou Jaqueline. Jaqueline era uma líder de uma igreja que eu tinha no interior. Ela e o esposo, eles cuidavam de uma igreja no interior que ficava bem distante da minha casa. E ela diz assim: pastor, estou no hospital e eu estou com Tânia. Tânia era uma filha que eles tinham de 7 anos. Tânia era uma menina muito carinhosa, eu gostava muito dela. Todas as vezes que eu ia visitar aquela família, quando ela escutava o barulho do carro ali chegando, ela corria para me abraçar.
era muito carinhosa. E ela disse: pastor, eu estou no hospital e acabo de receber um exame que diz que Tânia está com câncer. Esse câncer havia se espalhado, começou aqui na garganta, pegou a região do nariz, o ouvido, toda essa região. E a médica disse: você foi muito negligente. Vocês demoraram muito tempo para buscar o atendimento correto. E ela disse: nós vivíamos no interior e nós pensávamos que era muito simples, porque era apenas um sangramento que começou. E a médica disse: humanamente falando, eu não sei se podemos fazer alguma coisa. E ela chorava e dizia: me ajude, meu pastor, Tânia está com câncer, e humanamente falando, quase que não se pode fazer nada. Naquele momento, eu lembrei de Zacarias capítulo 1, versículo 3. E eu fiz uma pergunta e disse: Jaqueline, infelizmente eu não sou o pastor, que eu sou o pastor mais presente. Eu vejo vocês a cada 2 meses. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a relação entre você, sua família e Deus? Ela fez silêncio. E ela disse: pastor, eu estou a ponto de um divórcio. O meu casamento é apenas uma fachada. O pão de cada dia é briga e discussão. Em minha casa não existe tempo para Deus. Nós nunca fazemos um culto juntos. Houve um tempo que isso foi feito, mas isso ficou perdido no passado. O meu esposo precisa acordar cedo por causa dos seus compromissos. Eu também tenho muitas atividades, temos dívidas para pagar. Eu tenho que trabalhar também. Nós não oramos juntos. Nós brigamos todos os dias. Já falamos de divórcio diversas vezes. Não nos separamos ainda por causa dos filhos. Naquele momento eu disse para ela: Jaqueline, você quer ver a glória de Deus? Então volte-se para Deus. É hora de conversar com o teu esposo. É hora de redefinir as prioridades. É hora de reajustar a agenda. É hora de considerar os valores. O que realmente é importante para vocês. O chamado de Deus. As provações, quando chegam na vida do servo de Deus, é um chamado para que nos acerquemos mais a Ele. E Deus estava dizendo para aquela família: voltem-se para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês. Eu disse: não adianta eu orar, não adianta a igreja orar, se você não deixa Deus ser Deus na sua vida. Se Deus não é o Senhor da sua casa, se Deus não é o Senhor do seu casamento, esse Deus não poderá fazer o que Ele quer fazer e o que Ele pode fazer. Eu conversei com o esposo. Os dois conversaram. Os dois se humilharam e se quebrantaram diante de Deus. Alguns dias depois eu fui visitar a Tânia. E nunca vou esquecer, irmãos. Quando eu vi a Tânia, eu me lembrei dessa história. Porque parecia um esqueleto humano em pé. Havia um tumor gigante aqui. Parecia que ela havia engolido uma manga grande e a manga havia ficado. Ela não comia nada sólido, somente líquido. Estava muito magra. Quando eu vi Tânia, meu coração se quebrantou. Eu pedi permissão à família para ir a um quarto. Eu queria orar com ela. E eu entrei num quarto com aquela menina de 7 anos. Eu abri a Bíblia e eu li essa história. E eu disse: você crê que Deus pode lhe curar? E ela disse: pastor, eu creio. Eu creio que o Deus que fez milagre no vale de ossos secos, Ele pode fazer um milagre em mim. Mas ela disse: eu não vou esquecer antes do milagre em mim. Eu quero ver um milagre na vida do meu pai e da minha mãe. Eu disse: então, Tânia, ora. Eu quero que você ore, fale com Deus. E queridos irmãos, eu não vi uma menina orar. Eu vi uma menina clamar. Aquela menina chorava e dizia: Senhor, cura o coração do meu papai e o coração da minha mãe. Eu peço que o Senhor atue neles e também atue em mim. Interessante o foco dela. Quando os pais brigam,
Quando os pais falam divórcio, os filhos são os mais afetados. Aquela menina estava sofrendo de uma maneira que aqueles pais não eram capazes de imaginar. Sabe, irmãos, eu orei por ela, eu clamei por ela. Aquele momento eu nunca vou esquecer, foi um momento muito forte, eu me emocionei. Quando eu terminei a oração, eu falei com Jaqueline e Antônio: eu preciso ir. Eu não aguentei ficar ali. Eu saí daquela casa. Passaram-se alguns dias, e um dia eu recebi uma chamada no meu celular. E quando eu atendi, era uma mulher que estava chorando. E eu reconheci que era Jaqueline. Ela chorava muito, mais do que a primeira vez. Eu fiz silêncio, eu fiquei esperando. E depois de alguns minutos ela disse: pastor, estou no hospital. Eu tenho um papel na minha mão. E esse papel diz que Tânia está curada. A médica não acreditou. A médica pediu uma repetição do exame. A médica chorou. A médica disse: eu tenho um milagre escrito em um papel. Isso não se explica. Tânia está curada. Eu nunca vou esquecer um dia que Jaqueline disse para mim: pastor, o câncer de Tânia foi a maior bênção da nossa vida. O câncer de Tânia nos ajudou a entender que Deus tinha que ser Deus. Ele tinha que ser Deus na nossa casa. Ele tinha que ser Deus na nossa agenda. Ele tinha que ser Deus na minha relação com meu esposo. Ele tinha que ser Deus nas minhas finanças. O câncer de Tânia nos ajudou a voltar para Deus, a colocar Deus no lugar que correspondia a Ele. O câncer de Tânia foi a maior bênção da nossa vida. Deus ama você. Deus está correndo atrás de você. Ele quer lhe salvar. É hora de parar a fuga. É hora de voltar-se para Ele. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então volta-te para Deus. Deixa Deus ser Deus. O que vai ser necessário acontecer na sua vida? Será que é necessário que venha um câncer? Será que é necessário que a tragédia visite a tua casa? Para que você entenda que precisa voltar-se para Deus? Esta noite eu termino a minha mensagem fazendo um apelo. Existe alguém aqui que sente que tem andado longe do Senhor? Existe alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem e gostaria de dizer: ó Deus, eu entendi essa mensagem, não quero fugir mais, eu quero voltar para Ti, eu quero que o Senhor tome o controle, o governo do meu coração é Teu, eu me entrego a Ti completamente, eu quero ver a Tua glória. Esse chamado não é para todos. Existe alguém, eu quero orar por você. Existe alguém nessa situação? Levanta a mão. Existe alguém, não é para todo mundo, é para alguém que sente que tem andado longe, que não tem dado o primeiro lugar a Deus, e nessa noite quer dizer para Deus: eu não vou fugir mais, eu quero aprender a colocar o Senhor como prioridade na minha vida, meu coração é Teu, eu me volto para Ti hoje, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero reconsagrar minha vida a Ti, eu quero orar por você. Então vem aqui na frente. Esse é um apelo muito específico, não é para todos. Se você sente que tem andado longe, é muito específico, é muito pessoal. Eu quero que você venha aqui orar por você. Mas se for possível, se ajoelhe. Eu quero orar por você.